Quer aprender a fazer a embalagem perfeita para o seu sabonete? Então você está no vídeo certo. Olha esse acabamento. Quer aprender o passo a passo? Então vem comigo. Então vamos lá para a nossa aula de como embalar o seu sabonete. E eu separei aqui vários formatos para a gente aprender várias técnicas no passo a passo. Então eu vou começar embalando essa barra, tá? Um formato mais tradicional, quadrado. Essa daqui é um pouco maior, né, do que o convencional, mas para vocês terem aí a noção de que se você fizer uma barra quadrada, independente do tamanho, vai ser essa técnica, tá? Então, eu vou precisar do meu plástico BOPP. Ele é um semi-celofane, ele é mais fininho, tá? E ele já vem assim cortadinho, então dá para embalar vários tamanhos de sabonete, vai cortando e adaptando aí como você achar necessário. Então, vou utilizar aqui sempre um suporte de fita. Vou pegar aqui o meu sabonete, vou colocar, apoiar em cima do plástico e eu vou embalar como se fosse um presentinho, tá? Vou calcular aqui mais ou menos a distância, ó, para eu poder fechar aqui essa parte e fechar aqui também, tá? Então a fita adesiva vai ficar aqui na emenda, ó. Uma parte passou por cima da outra. Tenha sempre um paninho seco, porque como a gente tá mexendo com sabonete, a mão fica mais oleosa, tá? E aí marca na fita. Então, para ficar um trabalho limpo, sempre um paninho seco e o álcool de cereais, tá? Se ficar muito oleosa a mão, limpa com um pouquinho de álcool e paninho seco, tá? Esse daqui é aqueles paninhos para limpeza, sabe? Aqueles sacos. E eu compro, corto, e esse daqui é o melhor, tanto para fazer essa parte da limpeza mesmo das mãos, quanto para polir o sabonete, que eu vou ensinar até o final do vídeo. Então fica aí. Ó, fechei assim, vou usar minha fita. Essa fita aqui, gente, ela chama Super Fita. Eu vou deixar o link de tudo que eu tô usando aqui nessa aula na descrição, tá? Ela é diferente da fita adesiva aí que a gente encontra normalmente. Então aqui nessa lateral eu vou fechar como se fosse um presentinho, um envelope, tá? Ó. Pego assim as orelhinhas. Ó. Aquela dobradura bem tradicional mesmo, como se fosse realmente um envelopinho, um presente, tá? Vou pegar aqui. Ó. Fechei esse lado, vou fazer a mesma coisa aqui. E aqui eu vou cortar o excesso do plástico. Ó. Então, aperto, dobro um ladinho, dobro outro ladinho. Ó. Apoio e jogo para trás. Ó, bem embaladinho. E aqui, normalmente a gente coloca a etiqueta de segurança, tá? É importante vocês pensarem na etiqueta de segurança com a composição, data de validade, todas essas informações. Depois eu vou mostrar um modelinho também, mas já pensa também de acordo com o formato, tá? Tem vários formatos de etiqueta, você pode criar um padrão aí, depois ir alterando só a data de validade também, tá?
Então, essa é a primeira dica. Então, sabonetes quadrados já aprendemos a embalar. E esse tipo de sabonete aqui que tem, né, um formato super diferente, né? Como que eu vou embalar ele sem ficar uma embalagem feia sobrando plástico e sem danificar? Então, para essa técnica aqui, a gente vai usar o termoencolhível, tá? É um plástico que ele encolhe com a temperatura mais quente, tá? Então, é super legal tanto para embalar o sabonete, que tem um formato diferente, enfim, quanto para embalar kits, porque ele vem em um tamanho grande que você consegue substituir aquele celofane que a gente usava para fazer as cestas. Agora você consegue utilizar esse outro plástico e deixa bem visível, bem bonito o acabamento assim do kit, fica bem legal também, tá? Então eu adoro. Ó. Então é esse plástico aqui, ele também vem de vários metros e ele é uma folha dupla. Ele abre, tá? Então corta mais ou menos o tamanho que você vai utilizar, já sabendo que vai ser uma folha dupla. Aqui a lateral. Vou medir aqui mais ou menos o tamanho que eu vou precisar. Vou deixar uma sobrinha. Ó, gente, enquanto eu tô cortando aqui, já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, já se inscrever. Se você já é inscrito, ativa o sininho, deixa aquele like. Conta aqui para mim se você está gostando desse vídeo, se você tem dificuldade na hora de embalar, se eu tô te ajudando aqui com alguma dica, quero saber tudo, hein? Ó, então cortei aqui o meu plástico termoencolhível e agora eu vou posicionar aqui o meu sabonete para eu poder embalar. Então esse eu vou deixar a sobra de plástico para baixo, tá? Não vou deixar atrás. Então, sempre vai adaptando de acordo com o que você quer mostrar aí também do seu sabonete, tá? Então, eu vou colocar a sobra do plástico aqui embaixo. Plástico aqui, deixa ele com um pouquinho de folga, tá? Na hora que você for embalar o seu sabonete. Não pressiona como a gente faz com o semicelofane, o BOPP, tá? Deixa com um pouquinho de folga, porque a hora que ele for encolher, ele vai encolher de uma forma uniforme. Se a gente deixa ele muito coladinho já, ele fica sem conseguir se movimentar. E às vezes a embalagem não fica com um acabamento tão legal, tá? Então, aí mais uma dica. Então, a hora que você for colocando, evita de ficar pressionando muito. Ó, aqui na lateral eu vou fazer a junção aqui. Vou colocar um pedacinho de fita. Ó. E aí eu vou adaptando aqui. Esse excesso eu vou colocar para baixo. E aí eu vou trazer essa lateral aqui, ó.
Ó, que eu falei que ele fica colando, então você vai descolando, tá? Opa. Vou tirar o excesso aqui também, pra fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Dá uma soltadinha, ó. Coloco pra cá, coloco pra lá, fecho, pedacinho de fita. Pego o excesso aqui, vou até cortar um pouquinho. Me conta aqui nos comentários, gente, se vocês já conheciam esse plástico. Eu adoro, ele é super versátil, ó, e ele tá assim, feinho, né, com esse acabamento todo frouxo, mas a mágica vai acontecer agora. Vou só limpar aqui e já volto com a mágica. Preparados para mágica? Então, ó, tá assim a embalagem. E eu vou utilizar o meu soprador, tá? Eu tenho esse daqui menor, pode ser o maior, lembrando que ele é bem quente, né, o maior, então tem que tomar cuidado, porque senão a gente fura a embalagem, tá? Então, sempre fazendo movimentos, tá? Não fica parado em um lugar e com uma certa distância, porque senão ele vai furar o plástico, tá? Pode também utilizar o secador de cabelo. Caso você não tenha o soprador, pode utilizar o secador de cabelo, que vai dar certo também, tá? Então, vamos. É isso, gente. Que perfeição. Parece mágica mesmo, né? Então, por isso esse plástico aqui é um dos meus queridinhos, porque vocês viram, né, que dá para embalar qualquer tipo de formato sem estresse algum. Ó, vou deixar ele aqui do ladinho. E agora a gente chegou em um plástico aí que vira pesadelo de muita saboeira. O plástico estresse, né? Que todo mundo fala que é o plástico estresse. E hoje você vai ver que não tem nada disso. Sabendo utilizar com a técnica certa, você vai ver que ele é super tranquilo de trabalhar também. Então vamos lá, que eu vou tirar esse medo de vocês de usar esse plástico. Então, nos formatos arredondados, tá? Eu posso utilizar o termoencolhível? Pode, mas aqui ele vai ficar com um excesso de plástico que não fica tão bonito, tá? Se você optar, tudo bem, mas se quiser um acabamento perfeito, é o stretch. Então, tenho aqui o formato arredondado. Antes de embalar, gente, tanto aqui o redondo quanto os outros, às vezes a gente precisa dar uma polida, principalmente quando é transparente. Então eu uso um paninho úmido, mesmo paninho de limpeza, passo no sabonete polindo. Se tiver alguma imperfeição, alguma marquinha da forma, você consegue fazer esse reparo aqui com um paninho úmido, tá? Então, o sabonete suou, né? Aconteceu algo, né? Algo que você não estava aí prevendo,
você consegue também com paninho úmido solucionar, ó. E aí passa a mão, ele fica bem polidinho, tá? Pra gente poder embalar. Eu vou lavar as mãos aqui, porque como eu manuseei ele, para não ficar a embalagem engordurada, tá? Então, quando você for fazer esse processo, faz em todos os sabonetes, deixa ele secando um pouquinho e volta com as mãos limpinhas para não marcar o plástico, não ficar um trabalho sujo, tá? Então tem que ser bem caprichosa, bem caprichoso nessa etapa, que é a embalagem, pra gente passar bastante profissionalismo, tá? Então vou lavar as mãos e já vem. Então vamos lá, deixa eu apresentar o plástico stretch para vocês. Então eu tenho aqui, tem vários tamanhos, né? Eu indico que vocês comprem um maior, que é mais versátil, a não ser que vocês realmente façam lembrancinhas, né? Já queira um menorzinho para facilitar. Mas para quem tá começando, se for para escolher entre um e outro, já compra o maior, tá? Esse daqui é o stretch, então deixa eu mostrar aqui para vocês a textura dele, porque todo mundo confunde ele com o plástico filme de cozinha, ó. E ele é mais grossinho, tá? Ó, eu até deixei aqui o plástico de cozinha aqui do lado, ó. Ele é totalmente diferente, tá, gente? Então, eu vejo muitas pessoas utilizando, mas assim, não fica com um acabamento profissional. Depois de uns dias ele tá mais enrugado ainda. Então, eu não indico esse, tá? Esse daqui a gente deixa lá na cozinha mesmo. Então, eu vou até utilizar aqui para embalar, eu preciso de um suporte, né? Uma base. Pode ser um potinho, um copo de ponta cabeça. E eu coloco um paninho seco, tá? Por quê? Porque senão o meu plástico pode grudar aqui, tá? Então eu coloco um paninho seco para o meu sabonete também não sair escorrendo, rolando. Ó, coloco ele aqui, tá? Ele vai ser o meu suporte. Vou pegar aqui a minha fita. Ah, gente, uma coisa, um detalhe. A fita eu tenho essa espessura, que normalmente é a que eu mais uso. Mas se você faz sabonetinhos menores, ó, tem a mais fininha também, tá? Pra fazer o acabamento mais delicadinho. Então, vamos lá. Ó, vou pegar aqui um pedaço com uma certa sobra, tá? Minha tesoura tá bem ruim, mas tudo bem. Ó, e agora vamos lá. Vou primeiro aqui pegar o meu plástico, ó, é bem grossinho, tá? Então, primeiro eu estico ele nessa direção, giro, e estico mais um pouquinho, tá? Pra ele não ir tão rígido. E o movimento dos meus punhos é assim, ó. Vou fazer esse movimento. Se você faz assim, tac, ele seco, ele pode estourar, tá? Acontece também de estourar, gente. Não fiquem traumatizados. Tenta de novo, não tem problema. O rolo é gigantesco, porque aí você vai pegando o jeito, né? Vai meio que calibrando a mão. Você vai entendendo ali até que ponto você consegue esticar ele sem estourar, tá? Então, estiquei ele aqui um pouquinho, vou apoiar no meu sabonete e vou puxar para baixo, fazendo esse movimento. Ó, ele foi, já parou. Eu solto e puxo aqui na outra direção, tá? Eu vou fazendo aos pouquinhos, ó. A hora que eu sinto que ele já tá mais rígido, eu vou e pego em outro ponto, ó. E vou fazendo aos pouquinhos, ó. Olha que perfeito, o brilho que dá. E aí, ó, aqui tá bem grosso, percebem que aqui tá mais fininho? Ó, e aí aqui eu vou puxar pro centro, tá? Ó, vou puxando, e aí bem delicadamente, porque agora ele já tá mais fininho. Então eu só vou puxando pra ajustar ele aqui no centro, ó. Vou segurando com o dedão, vou puxando tudo aqui.
que nessa hora, se eu não faço isso, já venho aqui torço, ele vai ficar com muito excesso de plástico. Então, eu tenho que fazer essa etapa toda, todo o contorno. Vai vendo onde ainda tá com excesso. O artesanato é isso, né, gente? É paciência, é capricho e faz toda a diferença. Ó, aqui eu corto todo esse excesso, tá? Não faço aquela minhoquinha dobrando o plástico, porque senão daqui a pouco ela faz uma pressão, ela solta a fita adesiva. Eu só tenho que tomar cuidado para não cortar demais e deixar o sabonete exposto, porque também ele vai criar uma oleosidade ali na fita, vai descolar. Então, eu faço dessa forma, ó, vou trazendo todo o excesso e ainda dá para puxar mais um pouquinho. Tiro aqui esse excesso. E agora sim eu vou para fita adesiva. Também tem outro truque aqui, gente. Por isso que a fita, a super fita é o ideal. Ela tem como se fosse um stretch também, ela também estica, então ela vai acompanhar aqui o movimento do plástico, vai vedar bem. Então pego um pedaço, seguro aqui com o meu dedão, estico e colo. Ó, ela fica até imperceptível, tá? Ó, pedacinho colou aqui. Tá? Ela fica bem ajustadinha. Então, pega um pedaço em outra direção, vou formar como se fosse uma cruz, estico e colo, tá? Vou colocar mais aqui, em outra direção, ó. E aí fica bem vedado, ó. Tá? Por isso que as mãos tem que estar bem limpinha pra gente conseguir que a fita também fique bem coladinha. Aperta bem. E aqui a gente coloca a etiqueta de segurança, tá? Então, esconde toda essa parte. A etiqueta de segurança, como eu falei para vocês, tem vários formatos. Eu indico que vocês comprem dessa marca, da Pimaco, aí vocês podem baixar o aplicativo e preencher de acordo com as medidas, tá? Ela vem o modelinho já e você consegue preencher. Ó. E aí você coloca a sua marca, enfim. Aqui eu vou pegar uma em branco só para vocês verem, ó. E vocês colocam aqui no fundo do sabonete com todas as informações e ele tá perfeitinho. Então tá aqui o resultado da nossa aula de hoje. Cada embalagem com um plástico diferente, com uma técnica diferente. Espero que vocês tenham aprendido algo novo. Deixe aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Um beijo, tchau!